Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa série que iniciamos respondendo inscritos. E dessa feita estaremos respondendo a pergunta de um amado e querido irmão sobre as diferenças entre o dispensacionalismo e o aliancismo, ou teologia do pacto, teologia da substituição, mas nós conhecemos como o nome comum popular, aliancismo. E ele também fez uma outra pergunta que envolve, o mesmo contexto. Então eu estarei respondendo num vídeo só, sobre se a igreja substituiu Israel. Se a igreja substituiu Israel. Então o vídeo aqui será rápido, porque as diferenças são brutais. O sistema dispensacionalista e o sistema aliancista são totalmente diferentes. Então eu vou ser aqui sucinto, coeso e preciso na resposta, né? Você pode encontrar também aí várias obras sobre isso. Nós temos em português, artigos, enfim, o assunto é vasto. O assunto é vasto. E dando aqui o pontapé inicial, o start, nós temos aí, e falando do dispensacionalismo, né, nós temos o clássico, que é o mais conhecido, nós temos o revisado e nós temos o progressivo. Eu não vou falar nem do revisado, nem do progressivo, porque muitos não conhecem, até porque são sistemas novos, né, de interpretações e de não só interpretações, mas correções no que diz respeito ao dispensacionalismo clássico, que está passando aí por uma série de revisões. Mas, quando você fala do dispensacionalismo clássico, você está falando daquele que é mais conhecido, aonde trabalha com as 7 dispensações. Por isso vem o nome dispensacionalismo. Trabalha com as 7 dispensações. O que é uma dispensação, Elias? A dispensação é o tempo que Deus trabalhou, uma época que Deus trabalhou com a humanidade, de uma forma. Muda-se a dispensação, muda-se a forma de Deus trabalhar. E quais são as 7? Quais são as 7 dispensações? A primeira foi no Éden, né? A dispensação da inocência. Depois do pecado, a consciência. Depois, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Essas são as 7 dispensações. E tudo, as diferenças desses sistemas está na hermenêutica. O que é hermenêutica? É a arte da interpretação bíblica. Então, a interpretação dispensacionalista é diferente da interpretação aliancista. E a interpretação dispensacionalista, ela é uma interpretação literal. Interpreta a Bíblia de forma literal. Eles só interpretam de maneira simbólica ou alegórica quando a passagem não se encaixa. Não tem como encaixar aquela passagem em termos literais. Então a interpretação é literal. Outra coisa, eles fazem uma distinção entre Israel e a igreja. Há uma distinção entre Israel e a igreja. Logo, a igreja, para um dispensacionalista, não substituiu Israel. Isso tem que ficar claro. Outra coisa. Como há diferença entre igreja e Israel, logo Deus tem um plano para Israel. Deus tem um plano para a igreja e Deus tem um plano para Israel. E quando você vai caminhando, no dispensacionalismo clássico, essas diferenças se tornam tais que a grande tribulação, segundo eles, é para Israel. A grande tribulação é para Israel, porque todo dispensacionalista é pré-tribulacionista. É pré-tribulacionista. E o pré-tribulacionismo ensina isso, claramente.
tá? Então, os 7 anos da grande tribulação são para Israel. E no final da grande tribulação, Deus vem com a igreja, que ele arrebatou 7 anos antes. Porque antes de a tribulação começar, Deus, por meio de Cristo, arrebata a igreja fica no céu por 7 anos, e aqui se desenrola a grande tribulação, e no desenrolar, Deus trata diretamente com Israel. No final da grande tribulação, ele volta com a igreja para salvar Israel na batalha do Armagedon, julga-se as nações e estabelece o milênio. O milênio. E o que é o milênio? Segundo o dispensacionalismo clássico, é o cumprimento das promessas de Deus do Antigo Testamento. Então, muitas promessas que Deus fez a Israel se cumprem na igreja. Eles pegam as passagens aí de 1 Pedro 2,9 e outras passagens, né, que falam que a igreja é o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Mas isso não elimina, isso não diz respeito que a igreja substituiu Israel. Porque muitas promessas, como Ezequiel 37, na sua total compreensão, como as passagens de Malaquias, Zacarias, Daniel e outras passagens do Antigo Testamento, que se referem à nação de Israel, ainda não foram cumpridas. E irão se cumprir no milênio. Então essas são algumas pequenas diferenças. Tá? Tem muitas outras. É só para você, meu querido e amado irmão, que fez a pergunta, se situar. Então a hermenêutica é diferente. A forma de interpretar é diferente. A forma de ler o texto é diferente. A forma de enxergar as profecias é diferente. As alianças, a aliança noética, a aliança abraâmica, a aliança da terra ou da Palestina, a aliança davídica, a antiga aliança, são interpretadas totalmente diferente do que a interpretação dos aliancistas, nossos irmãos aliancistas, que na sua maioria são reformados. E agora falando do aliancismo aqui rapidamente, aqui é só um vídeo rápido, que eu não quero me delongar na resposta. O aliancismo é totalmente diferente. Primeiro, eles trabalham praticamente aí com 3 alianças, né? 3 alianças, ou 3 pactos. O pacto das obras, que Deus fez com Adão lá no Éden, e Adão desobedeceu. O pacto da graça, com Cristo Jesus, o segundo Adão. E o pacto da redenção, feito na eternidade, entre a Trindade. O pacto entre a Trindade para salvar a humanidade. O Pai planejou, arquitetou o plano da salvação, o Filho executou esse plano e o Espírito aplica a obra da salvação no coração dos pecadores. Isso aqui é interessante. E a hermenêutica aliancista é mais simbólica, é mais alegórica. Logo, Deus não tem 2 povos, não existe isso. Deus só teve um povo. A eclésia de Deus, a igreja de Deus é uma. No Antigo Testamento, Israel. E no Novo Testamento é a junção de judeus e gentios. No Novo Testamento, essa comunidade, essa eclésia, esse povo é ampliado com a inserção e inclusão dos gentios. Então, são muito diferentes. São opostos. Então, Deus só tem um povo. E Deus vai trabalhando com esse povo. Aí você trabalha a ideia de continuidade e descontinuidade. Há aquilo que não é mais, que Cristo aboliu na antiga aliança, tá? Porque não aboliu tudo. E há o aspecto que continua. Claro que nem todos os aliancistas pensam igual. Eu estou falando do sistema como todo. Então, a hermenêutica é diferente. A interpretação das passagens do Antigo Testamento que se refere a Israel, eles falam que
agora na nova aliança se refere à igreja. Muitos aliancistas defendem que todas as promessas que Deus fez a Israel étnico se cumpre na igreja. Não há mais nada para se cumprir em relação, não há nenhuma uma profecia referente ao Israel étnico. E eles trabalham Romanos 11, o capítulo 11, que eu fiz aqui um vídeo respondendo o irmão que fez a pergunta sobre a questão ali do mistério, né? E sobre Israel, o que significa a expressão ali que Paulo usa no versículo 26 do capítulo 11 de Romanos, todo Israel será salvo. E eu respondo, está aqui, você pode procurar aqui no nosso canal, você vai encontrar essa questão. Então, eles falam que Romanos 11, que fala da plenitude de Israel, simplesmente é que no final dos tempos, milhares de judeus irão se converter. Mas eles irão se converter não porque são judeus, mas irão se converter porque crerão em Cristo Jesus como seu Salvador. Logo, não há privilégio no Novo Testamento para nenhuma nação. Israel perdeu o reino, Israel perdeu os privilégios e se tornou uma nação comum, uma nação qualquer. Então, não existe dois povos, é um único povo. Todas as profecias do Antigo Testamento que se referem a Israel agora são aplicadas à igreja. A igreja é o Israel de Deus e a igreja substituiu Israel. É isso que ensina o aliancismo. Claro que eu não estou falando aqui que todos os aliancistas defendem isso, mas o sistema defende isso, o sistema fala sobre isso. E eu estou aqui resumindo, isso aqui é o resumo do resumo, senão o vídeo ficaria muito grande. Tá? Então essas são aí as diferenças do dispensacionalismo e do aliancismo. São antagônicos, opostos. Tá? Depois eu posso trabalhar com outros temas, né, sobre essa questão, essa importante pergunta, mas está aqui, meu querido, respondido. Né? Você pode encontrar livros sobre isso. Hoje tem muito material, né? Tá muito fácil o acesso a materiais. Você pode encontrar aí em PDF, você pode baixar em PDF materiais sobre o aliancismo, dispensacionalismo, as diferenças, enfim. Hoje tem uma gama de materiais acerca desse assunto, tá bom? Então está aqui respondida a sua pergunta. E muito obrigado, né, pela pergunta. E Deus abençoe aí os amados e queridos irmãos que estarão assistindo mais um dessa série, né? Mais um vídeo dessa série Respondendo Inscritos. Deus abençoe a todos. Deus continue abençoando a sua família, a sua vida, os seus planos e os seus projetos. Deixe aqui o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Deixe aqui uma pergunta, uma dúvida que nós estaremos selecionando e quando tivermos o tempinho estaremos respondendo, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Até os próximos vídeos.